A paz do Senhor Jesus, amém? Queria chamar também a Rebeca. A Rebeca, ela tem algumas artes que ela faz enquanto ela escuta a palavra, e ela tem um caderno onde ela vai desenhando a mensagem, colocando algumas palavras, alguns desenhos, e ela vai fazer isso pra gente. Aí no final a gente vai estar sorteando. Aí quando ela for rica e famosa, você pode vender muito caro e ficar rico também. Obrigado, Rebequinha. Abra a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7. Eu vou ler na versão NVT. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Tema da nossa Semana Jovem: empoderados. E você já me desculpe se eu falar empoderados, que eu vivo confundindo essa palavra e a Marcela me corrige. Empoderados. Onde são? O que fazem hoje no Globo Repórter. Quem são os empoderados? Quem são aqueles que de fato receberam o poder da parte de Deus? Conversava com o pastor e ele falava que o empoderamento nada mais é do que alguém que tem todo o poder, ministrando a autoridade desse poder sobre a vida de alguém. E Deus, ele empodera aquele que crê. No capítulo 1 de João, versículo 12, fala: todos aqueles que creem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O próprio Jesus deixou uma palavra de empoderamento para os discípulos acerca dos inimigos, dizendo: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará mal algum. A Bíblia diz que a palavra, a pregação é loucura para aqueles que perecem, mas para aqueles que creem, ela é poder de Deus. Ou seja, a própria palavra de Deus é um empoderamento de Deus para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, à medida que eu creio nessa palavra. Quando eu creio, ela é poder. Quando eu não creio, mostra que eu estou num caminho de perecimento, porque ela é loucura para aqueles que perecem. Às vezes você ministra a palavra de Deus, ou uma verdade, um princípio de Deus, para alguém, e a pessoa fala: meu, isso é loucura. Por quê? Porque ela está num processo de perecimento. Porém, se ela crê na palavra que você está lançando, aquilo se torna poder sobre a vida dela. E no dia mau, o Espírito Santo traz à tona aquela palavra que nos empodera a continuar crendo que Deus tem grandes coisas para nós. O que Deus tem falado ao meu coração é que o empoderamento, ele é resultado natural de relacionamento. A partir do momento que eu busco ao Senhor, eu recebo o poder desse Deus. Nós lembramos aqui da passagem da mulher que tinha fluxo de sangue. Ela, no meio de uma multidão, ela toca em Jesus, e Jesus fala: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Quando você busca o Senhor Jesus, busca tocar nesse Deus de uma maneira especial, diferente, sai poder desse Deus, e esse poder começa a atuar nas nossas vidas. A verdade é que existe uma relação totalmente unida de relacionamento com empoderamento. O próprio Jesus, se nós formos pensar qual o momento em que Jesus, como homem, 100% homem e 100% Deus, enquanto esteve na terra, o momento em que ele ficou um período ininterrupto sem buscando ao Senhor nos 40 dias ali no deserto. O texto diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, é conduzido ao deserto, e ali ele fica em jejum. E no final, quando você lê o final desse texto, agora em Lucas, no versículo 14 do capítulo 4, fala, depois dessa passagem do deserto, fala: então Jesus, cheio do poder do Espírito. Existe um empoderamento para aqueles que se relacionam. Perceba que Jesus chega no deserto cheio do Espírito e sai dali cheio do poder do Espírito. E quando eu comecei a pensar em empoderamento e alguns personagens que tomaram posse desse empoderamento, eu começava a conversar ali com o pastor Natalino, e um dos que mais me chamou a atenção foi Davi. Davi, ele tinha noção exata de quem ele era
em Deus, do poder que ele tinha em Deus. Em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 13, conta o momento em que Davi é ungido, e o texto diz: o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Mas o que eu quero que você entenda não é que Davi se tornou empoderado por causa da unção. Na verdade, a unção selou o empoderamento que ele tinha, porque ele já tinha relacionamento com Deus. Se você pegar o Salmo 71, que os estudiosos dizem que foi escrito por Davi, ali está escrito: desde a minha juventude, desde a minha infância, desde a minha mocidade, eu tenho buscado esse Deus. O fato dele ser ungido não foi a unção que deu a ele o poder no sentido de, agora sim você vai conhecer esse Deus. Não, a unção, na verdade, lhe deu de direito aquilo que ele já tinha, que era o relacionamento com Deus. Alguns versículos atrás o texto diz que Deus não vê a aparência, mas vê o coração. Então no coração de Davi, ele já tinha um relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus era tão grande de Davi, que quando ele chega diante de Golias, ele tem noção exata do poder que ele tem, independente dele estar diante de 2,90 metros, com aproximadamente 15 anos de idade. Olha o que ele diz em 1 Samuel 17, a partir do versículo 45. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. O tempo inteiro Davi fala: eu vou vencer por conta de Deus, eu vou vencer porque eu conheço Deus. Quando Golias está ali esbravejando e ameaçando o povo, ele fala: mas como? Esse cara, esse incircunciso, esse cara sem comunhão com Deus, está desafiando o exército do Deus vivo. Ele se vê empoderado diante daquela dificuldade. Davi só foi Davi porque um exército inteiro pipocou. Golias estava ali há dias falando e ninguém fez nada. O pastor Natalino ainda brincava comigo, fica aquela coisa, né? Deus, levanta alguém, levanta alguém, levanta alguém. Mas se alguém ali falasse: não, eu vou, no nome do Senhor dos exércitos, pelo menos nessa história de Davi e Golias, nós estaríamos usando outro nome. Por exemplo, o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas Saul perdeu seu reino no dia em que seu reino seria eternizado. Então, se Saul não tivesse falhado, errado e abandonado aquilo que Deus tinha para ele, nós talvez ouvíssemos o cego gritando: Jesus, filho de Saul, tem misericórdia de mim. O que eu quero que você entenda é que Davi deu um start, e no lugar dele ser um cristão que tem potencial para ser alguma coisa, ele entendeu porque ele tinha Jesus, ele era alguém em Cristo. Eu quero que você entenda que há em você um espírito que não te dá covardia, mas que tem poder, amor e autocontrole. Poder é o sobrenatural, amor fala de intenção do teu coração, e autocontrole fala de atitude, de fazer ou de não fazer alguma coisa. O fato é que Deus conhecia um coração apaixonado de Davi, a ponto de chamar ele de um homem segundo o coração de Deus. E a Marcela sempre comenta muito comigo: eu gosto de Davi, ela fala, porque Davi era um apaixonado. E a grande questão, eu e você, nós somos apaixonados por Jesus? Esse é o nosso desafio. Todos os dias nós precisamos estar apaixonados por Jesus. E aí eu quero perguntar para vocês: o que é estar apaixonado? Gustavo, o que é estar apaixonado? Eu gostei da definição dele, perguntei para ele uma vez. Uma sensação. O que mais? O que é estar apaixonado? Quem pode me ajudar? Fala um de cada vez para não dar briga. Juninho, o que é estar apaixonado? Querer estar junto. Está apaixonado, hein, Juninho? Quem mais?
motivação. O que mais? Aproveita, varão, fala. De repente a pessoa, está fazendo isso aí. Dá um sorvete na esquina, estou brincando. Eu peguei uma definição aqui do dicionário. Dominado por uma paixão amorosa, amor intenso e profundo. E eu gostei dessa definição, porque não traz a paixão num pejorativo, numa coisa só carnal, mas aliada ao amor. E é sobre essa paixão que eu estou falando. E eu comecei a pesquisar algumas coisas na internet. Quando eu estou estudando um tema, eu começo a jogar no Google algumas coisas para ver o que aparece. E apareceu para mim alguns pontos em que a ciência comprova que a pessoa está apaixonada. E aí eu fiquei curioso e entrei. E ali eu comecei a traçar um paralelo para que eu e você, nós entendamos, primeiro, se estamos apaixonados por Jesus. E segundo, se estamos apaixonados por outras coisas que não Ele. E o desejo do meu coração é que nós, essa noite, possamos falar: Jesus, toma o teu lugar. Essa canção que a Paloma cantou tem sido a minha oração. Eu tenho orado e falado: Senhor, obrigado por existir e ainda me fazer estar aqui. Você já imaginou? Hoje, enquanto eu vinha conversando com a Marcela, orando e falando: Deus, há 15 anos atrás, imaginar que eu ia estar pregando num culto para jovens. Jamais eu podia imaginar. Se você pegar o teu tempo de conversão e olhar para trás, quem diria que você estaria aqui hoje? Mas o Senhor, Ele tem um plano na sua vida. Ele despertou algo em você e você tem sido apaixonado por Jesus. Primeira coisa que a pesquisa fala: quem está apaixonado, os olhos ficam fixados na pessoa, muitas vezes de maneira involuntária. Então você não consegue mais olhar a multidão. Você olha a multidão, mas no meio da multidão você está olhando a pessoa ali, né? Você consegue ver a pessoa às vezes até onde ela nem está. Você olha, não é, meu Deus, eu estou vendo já onde não tem. Porque você está apaixonado. Os teus olhos procuram aquela pessoa. Eu me lembro de mandar para a Marcela uma montagenzinha que eu fiz. Eu tirei foto da molecada treinando e tinha lá os 10 molequinhos jogando. Aí eu tirei a cabeça dos menininhos e coloquei a cabeça da Marcela nos 10, assim, ó. Falei, ó. Quando nós estamos apaixonados, nós mantemos o foco naquilo. Não dá para você ficar apaixonado por duas pessoas. Isso é danadice. Quando você está apaixonado, você ignora tudo que está ao teu redor, você quer aquilo. E se manter apaixonado é buscar manter o foco, continuar olhando para Jesus. Independente das circunstâncias, você mantém os olhos fitos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Não dá para a gente ser um vesgo espiritual. Ficar olhando para lá, um olho no peixe, um olho no gato, não tem como. A segunda coisa que eu percebi na pesquisa: você estando apaixonado, você se sente bem com ele ou com ela e mal sem ele ou sem ela. E é verdade ou não é verdade, gente? A pessoa aparece no ambiente e o coração já acelera já, né? Já fica como? Meu Deus, tá aí. Se arruma, mexe no cabelo e tal. Porque a gente está apaixonado. Cara, não tem coisa melhor do que você ser um apaixonado por Jesus, do que você usufruir da presença de Jesus Cristo na sua vida. Olha o que diz a palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19. Aqui está mostrando a diferença daquele que se sente bem porque tem Jesus e daquele que se sente mal por não ter Jesus como paixão, como o amor maior da sua vida. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Aqui está o quadro de alguém que não está apaixonado por Jesus, que não está empoderado pelo Espírito Santo de Deus, porque isso tudo aqui em Gálatas 5, a partir do versículo 19, está falando do fruto do Espírito agora. Olha só: antes quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus, mas o Espírito, olha só, se você é empoderado, produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra estas coisas. Quando você está apaixonado, você tem uma sensação, como o Gustavo disse.
E quando você está cheio de Deus, cara, como diz John Wesley, você consegue sentir o seu coração estranhamente aquecido. John Wesley teve essa passagem quando ele voltava em um navio e existia um povo cristão chamado moravianos, e eles cantavam ao Senhor enquanto o barco estava quase afundando, o navio estava quase afundando em uma tempestade. E ali John Wesley é confrontado pela paz e pela convicção daquelas pessoas que estavam cantando e celebrando ao Senhor em meio à tempestade. E ele fala: meu Deus, eu preciso me converter. E ele fala que naquela noite, ao ser impactado pelo testemunho daqueles que cantavam em meio à tempestade, ele sentiu o coração dele estranhamente aquecido. Quantas vezes eu oro e falo: Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, eu não preciso sentir o Senhor para saber que o Senhor está aqui, mas eu amo sentir o Senhor. Manifesta a tua presença. Já contei esse testemunho aqui 1 zilhão de vezes, mas vou contar de novo. Uma vez eu estava na varanda de casa e estava bravo com Deus, estilo Jacó, querendo sair na mão com Jesus, que nem o Jefferson aqui. E ali eu falei: Deus, daqui da varanda da minha casa, onde eu morava, dava para ver exatamente o prédio do meu pai. Meu pai e minha mãe estão ali, ó. É só, põe na câmera ali. Só que não mostra ainda aqui, ó, o app de ficar velho, quer ver, ó? Olha só. Agora mostra lá o app, ó, em tempo real. E ali da onde eu estava eu conseguia ver o prédio, né, o apartamento dos meus pais. E eu falava: meu, se eu chamar o meu pai, minha mãe também, mas no contexto ali eu falei: pai, se eu chamar o meu pai agora, eram umas 2:30 da manhã, ele vem correndo do jeito que ele tiver de pijamão e vem aqui para me dar uma ajuda. E eu tenho orado e o Senhor não faz nada. Olha a minha petulância. Aí o Espírito Santo falou: segura. E aí eu comecei a chorar envergonhado. E eu estava escutando uma música da Isadora Pompeu que falava: sopra o teu vento suave hoje aqui. E no momento que ela cantou isso, bateu um vento na varanda. Aí eu falei: estou ficando louco. Estou achando que o vento é Deus. Não necessariamente, coisa... Aí para secularizar um pouco a minha vida, eu fui abrir um aplicativo, Pinterest. Acho que é assim que se pronuncia, se não é, não conta. Aí esse aplicativo ele tem várias imagens com frases, enfim. E a frase que tinha na primeira página, quando eu abri o aplicativo, era: esteja tão sensível para ouvir a voz de Deus, ao ponto de sentir um vento e poder saber que é Ele. Uau! Aí eu falei: não, então agora Deus já está controlando o app aqui no bagulho aqui. Ou Deus é o modelador disso aqui, ou Deus falou comigo. Quando você está apaixonado, não existe nada melhor do que a presença de Deus. Outra coisa, quando você está apaixonado, você busca a aproximação. E olha o que diz a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aí você pode falar: mas Adam, como é que eu vou me aproximar de Jesus? Simples, você vai obedecer. Quando você obedece os princípios de Deus, você está se aproximando. Quando você desobedece, você está se afastando de Deus. Como aqui na sketch, o Jefferson saiu andando e se afastou de Jesus. A palavra de Deus diz que aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Uma vez uma prima minha me perguntou: Adam, qual é o segredo da sua vida? Que a minha vida está um lixo. E eu falei para ela: eu leio a palavra de Deus. O meu segredo, eu leio a palavra de Deus. E eu tento todo dia cumprir aquilo que está escrito. Todo dia eu busco fazer aquilo que está escrito. E quando eu erro, eu peço perdão e tento errar um erro novo, para não errar de novo a mesma coisa. O segredo não está em mim, não é sobre mim, não é sobre os dons que estão em mim, como foi cantado, mas é sobre a glória que vem de Deus. Se nós estamos apaixonados, nós precisamos entender que a nossa obediência vai gerar aproximação. João capítulo 3, versículo 21 diz: mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Então, a partir do momento que você obedece, você se aproxima da luz. Quem é a luz? Jesus. E quanto mais próximo dele, mais apaixonante você descobre que ele é. Outra coisa que acontece com quem está apaixonado: o pensamento fica fixo. Você vira e mexe, está pensando. Vira e mexe, está pensando naquilo de novo, está pensando na pessoa, está pensando em estar com ela, porque você está apaixonado. E a palavra de Deus nos orienta: pensem nas coisas que estão no alto, e não nas coisas da terra.
tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai, que os nossos pensamentos fiquem cativos àquele que é digno, Jesus Cristo. E a partir daí nós estaremos vendo o quanto nós estamos apaixonados por esse Deus. Mas a principal característica do apaixonado é a exclusividade. Exclusividade. Lembre-se que empoderamento é alguém que tem todo o poder, delegando, entregando esse poder para outro alguém. Mas você concorda comigo que ele vai entregar esse poder para quem ele confia? É ou não é? O cara chega para você lá, você estaciona o carro, o cara fala, posso dar uma olhadinha? O que você fala? Pode, mas você fala porque fala. Você confia no cara? O cara vai dar a vida. Se o cara chega lá, vou assaltar. Não, estou cuidando, o cara vai me dar um trocado aí, não pode levar não. É ruim. Uma vez a gente foi num jogo do Santos, deixamos o carro lá, não tinha ninguém. Aí quando nós voltamos, tinha alguém olhando o carro. Aí o cara falou, tem um dinheiro aí? Estou olhando o carro. Aí meu pai resmungou assim, mas falou, não estava aí, quando a gente veio, não estava aqui não. Quando a gente entra no carro, roubaram o toca-fita. Aí meu pai falou, tu está olhando o carro? Então vem aqui que roubaram o toca-fita. Aí o cara saiu correndo. A gente não confia. O que eu quero que você entenda é que Deus vai entregar de fato o poder para aquele que é apaixonado como Davi. E a exclusividade é uma característica principal. Abra a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Tiago 4, versículo 4. Quem achou diz empoderado. Quem não achou de Jesus. Tem gente procurando ainda. Tiago 4:4. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigo de Deus? Repito, preste atenção no que está escrito agora aqui. Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Você já parou para pensar que Deus tem ciúmes de você? Quando Ele vê você criado com um propósito de glorificar o nome dEle, com um chamado, e você começa a fazer algo diferente. Nós vamos ter até quinta temporada do Rei Leão, e ontem eu fui no cinema assistir, então me vem muito essa cena do Rei Leão, em que o Simba é convencido pelo Timão e pelo Pumba de que ele não tem que comer carne, de que ele não tem mais que caçar, e aí ele se torna amigo do Timão e do Pumba, com a mentira de que os seus problemas você deve esquecer, porque isso é viver Hakuna Matata. Só que a partir do momento que ele se torna amigo do Timão e do Pumba, ele abandonou aquilo que ele tinha como função, como chamado, que era ser o rei da grande pedra. O que eu quero que você entenda é que a partir do momento que você se envolve com as coisas do mundo, o Espírito Santo ele tem ciúmes de você. Nos Salmos diz que despertou a ira de Deus em ciúmes por adorar a outros deuses. Moisés, ao descer do monte, quando escuta o barulho de festa no arraial, ele pela música, ele identifica que a festa não é para Deus. Ele fala, por esse barulho que eu estou ouvindo não é de Deus não. E ele já fica enciumado com o povo. E chega quebrando tudo. O Espírito Santo de Deus tem ciúmes de você. E muitas vezes hoje, nós temos deturpado o amor de Deus no sentido de que Ele pode, com Ele eu posso fazer tudo. Afinal de contas, Deus é amor. Mas a palavra de Deus, ela não erra, ela é infalível. E o texto diz que nós não podemos amar as coisas do mundo. E aí a pergunta é, o que são essas coisas do mundo? Se hoje as pessoas querem pregar que não existe essa coisa do secular e do cristão. É tudo junto, é tudo igual. Não está naquilo onde eu estou, não está naquilo que eu faço, está no meu coração, porque Deus conhece o meu coração. Esse é o problema, Deus conhece o teu coração.
E se a palavra fala que nós não devemos amar as coisas do mundo, nós não devemos amar as coisas do mundo. E a questão é, o que são essas coisas que nós não podemos amar? Olha só, o texto diz que se eu desejar ser amigo do mundo, eu já me faço inimigo de Deus. O simples fato de eu desejar já me coloca em condição de me tornar inimigo de Deus. A palavra de Deus, ela não muda. E você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe. Você sabe os princípios de Deus. Você conhece aquilo que Deus quer. A palavra de Deus diz que Deus colocou no coração do homem a sua lei. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Uma vez eu conversando com um menino que tinha um namoro promíscuo, que tinha relação sexual antes do casamento. E eu falei para ele, mano, você faz isso porque você não sabe que é errado. Ele falou, eu sei que é errado. Eu só não consigo viver sem, mas eu sei que é errado. E o que aconteceu? Ele engravidou a menina. E depois de engravidar a menina, a moça teve que abrir mão de uma faculdade que ela estava fazendo. E aí uma série de situações acontecem, porque ele fez algo que ele sabia que ele não tinha que fazer. Nós acabamos de ler aqui bebedices, festas desregradas. Não precisa falar que pornografia é errado, afinal de contas você esconde a tela do computador ou do teu celular se alguém chega perto. Não precisa falar que fofoca é errado, que ficar é defraudação, é errado, que a sensualidade é errada, a gente sabe disso. Só que a grande questão é que o Espírito que nos empodera tem ciúmes de nós. Você está com uma aliança com Jesus, você não fica olhando as meninas na rua. Mesmo o cara que é do mundo, se tiver com a namorada do lado, passa uma mulher, o cara dá uma olhadinha, ela já toma um tapa já para ficar esperto. No geral não olha. Por quê? Porque não combina. Se eu tenho aliança com Jesus, não dá para olhar para outra aliança. Não dá para me sentir melhor em outra situação. Não dá para eu buscar aproximação com as coisas do mundo. Afinal de contas, se eu estou olhando para isso, se eu estou me sentindo bem ali, se eu estou me aproximando disso, se eu estou pensando nisso, mostra que na verdade eu estou apaixonado pelas coisas do mundo, porque essas 4 coisas foram os 4 primeiros pontos daqueles que estão apaixonados por Jesus. E no lugar de você estar com os teus olhos fixos no Senhor, está de olhos fixos nas coisas do mundo. No lugar de estar se sentindo bem na casa do Senhor, nas coisas de Deus, você se sente bem no mundo. No lugar de buscar a aproximação de Jesus, você busca a aproximação das coisas do mundo. No lugar de guardar a sua mente, o seu coração nas coisas de Deus, você se perde. Jesus na cruz do Calvário deixou de maneira explícita um amor radical por mim e por você. O pastor Luizão sempre brinca, Jesus não morreu com o dedo, Jesus não deu um mindinho dele. Tem gente aqui que não daria o cachorro para salvar alguém que não conhece. Eu não tenho cachorro. Mas tem gente que se fala assim, para salvar o fulaninho lá, vai precisar dar o teu cachorro. O maluco vai pensar ainda, vai falar, não, o Bob não. Jesus, ele não deu o seu cachorro, o seu dinheiro. Ele se deu por completo, o amor dele foi radical, e nós temos que buscar devolver esse amor. A palavra diz em Mateus capítulo 10, versículo 37, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, e quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Uau! Uau! Nós temos que nos tornar apaixonados por Jesus. Esse é o nosso desafio. Amar a Deus acima de todas as coisas. Como foi dito na esquete, quantas vezes nós fazemos isso com Jesus? Quantas vezes nós abandonamos conceitos, princípios? A palavra de Deus diz que ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro. A frase que Deus colocou no meu coração foi que apaixonados ignoram outras possibilidades. Apaixonados ignoram outras possibilidades. E a última característica de um apaixonado é que o apaixonado ele faz tudo para agradar e ignora aquilo que ele tem que renunciar. Afinal de contas, ele está apaixonado. Cara, quando você está apaixonado, você gasta um dinheiro que você às vezes não tem, é ou não é? É ou não é? Primeira vez que eu fui na casa da Marcela,
A mãe dela fez grão de bico, pastor. O senhor gosta de grão de bico? Quem gosta de grão de bico aí, levanta a mão. Vocês viram que eu não levantei a mão, né? Não levantei a mão. Sentei na mesa, colocaram lá o grão de bico. O que eu fiz, pastor? Comi. E taca a Coca-Cola, mas comi. Se eu estivesse jogando bola e o Luiz virasse para mim e falasse: Adam, vamos comer um grão de bico, eu falo, como diria o pastor Natalino, tenha santa paciência. Comer grão de bico, mas quando você está apaixonado, você come até grão de bico, irmão. Quando você está apaixonado, você começa a ser mudado por coisas que você não fazia. Está vendo esse meu cabelo aqui com a franja meio caída assim? Você acha que fui eu que inventei um negócio desse? Que eu acordei um dia e falei, vou deixar assim? Foi nada. Um dia eu tava com o cabelo assim, meio sem gel, assim, escorrido, assim, do jeito que tá, que eu acordei. Aí a Marcela falou, pô, mó legal. Eu falei, tá feito, é isso, eu sempre gostei desse corte. Oxi, quando que eu não quis esse corte? Eu fazia só. A barba. Nunca tive barba na minha vida. Um dia postei uma foto dando treino. Aí eu tava com a barba mal feita, a Marcela, bonito de barba. Joguei os Gillette fora, irmão. Eu sempre gostei de barba. Aprendi e tal, fazer. Por quê? Porque quando você está apaixonado, você é influenciado. E você não faz mais a conta daquilo que você está perdendo. Deus me deu uma frase. O que você renuncia por amor a Cristo, nunca vai te fazer mais falta do que aquilo que você perderia se não tivesse renunciado. O que você renuncia por amor a Cristo, nunca vai te fazer mais falta do que aquilo que você vai receber por ter renunciado. Pode abrir mão, irmão. Deus não fica devendo nada para ninguém, não. É que às vezes a gente está com o osso na boca e falando, eu quero o osso, eu quero o osso, eu quero o osso. Aí Jesus está com o filé mignon virando a esquina. Tu não viu o filé mignon? Porque aí pela fé, você tem que largar o osso. E ele vai te dar uma churrascada inteirinha. A não ser que você esteja no jejum de Daniel. Romanos capítulo 12, versículo 1 mostra um pouco, e eu não quero que vocês me entendam mal, o lado ruim de ser cristão, mas na verdade não é ruim, é bom. Amém? Nós vamos falar sobre isso. Portanto, Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo o que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, santo e do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo, eu coloquei entre parênteses, de ser apaixonado. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Cara, sacrificar-se por Jesus, para mim se resume em algumas frases. Quando ele diz não se amolde, eu não entendo que eu estou assim, poxa, eu não posso fazer as coisas do mundo, né? A gente está louco para estar lá e não pode, né? O evangelho é uma lista de não pode, eu não posso isso, eu posso chatear a dama. Mas fazer o quê, né? Para ter Jesus tem que ser assim. Cara, não é isso. Quando ele diz não se amolde, ele está falando para você, ei, o melhor para você é não se amoldar. A palavra de Deus diz que a nossa melhor identidade, a nossa vida agora está escondida em Cristo Jesus. Todos os dias eu e você, nós devemos mergulhar em Cristo, e nós então entenderemos a nossa melhor versão para aquele dia. E todos os dias, como um app, nós somos atualizados. Quando eu entendo Jesus pedindo que eu renuncie, Jesus nos falando, olha, isso é pecado, isso é embaraço, isso não vai te fazer bem. É como se Jesus estivesse falando para mim e para você, você não precisa disso. É como se Jesus dissesse para você, ei, você é muito melhor que isso. É como se Jesus falasse para você, ei, você pode muito mais do que isso. Você é um empoderado, cara. Dentro de você está o Espírito de Deus. Então pare para pensar. Você acorda e o Deus Todo-Poderoso está movimentando o universo para que você viva um dia segundo a vontade dEle. Já parou para pensar que Davi estava lá cuidando das ovelhas, talvez compondo um salmo, e alguém falou, olha, seu pai está te chamando para você entregar
um amendoim, uma bisnaguinha para os teus irmãos lá na guerra. E vai levar um polenguinho também para o chefe do exército. Cara, Davi foi convidado a ser entregador de marmita. E depois se tornou rei. Mas já parou para pensar que Deus estava fazendo tudo isso acontecer? Só que Davi não negou o chamado de Deus para a vida dele. Davi entendeu que ele era empoderado. Davi entendeu que por trás da obediência tem milagre. Por trás da obediência tem livramento. Por trás da obediência tem exaltação. Por mais que muitas vezes pareça que você está perdendo quando está obedecendo. Na verdade, a palavra de Deus diz que aquele que perde por amor a Cristo, na verdade encontrará a vida. Eu já dei esse exemplo uma vez no Até Quinta. Eu fico imaginando quantas pessoas que trabalharam com o pastor Natalino no Atapaué puderam se engajar na vida profissional e foram viajar o Brasil inteiro com o dinheiro que conquistaram. Fizeram algumas viagens internacionais, afinal de contas usaram a vida deles focada na parte profissional. Não, eu quero ser o bilionário. E conseguiram viajar, comprar um carro, ter um apartamento, ter uma família. E eu olho para a vida do pastor Natalino, que abriu mão de tudo para servir a Jesus. E que já viajou a alguns lugares do mundo pregando o evangelho. Que Deus já levou para lugares que talvez, se ele fosse para a carreira profissional, ele não conseguiria chegar. O que eu quero que você perceba nesse paralelo? Que a partir do momento que você abre mão das coisas desse mundo, Deus vai dar algo muito melhor para você. Porque ele entende que você é digno de confiança. Ele vai falar, agora eu vou empoderar esse cara. O filho pródigo sai de casa buscando uma festa no mundo, buscando uma balada no mundo, buscando prostituição. Ele queria a festa. E aí acaba que o dinheiro dele acaba, a vergonha vem, ele deseja comer comida de porcos e é impedido. Então ele fala, eu vou para a casa do meu pai, mas nem que seja para ser servo. Porque lá o servo do meu pai está melhor que eu. E quando ele cai em si, ele volta para casa pensando, qualquer coisa está bom. Só que preste atenção, ele abriu mão da festa do mundo. E quando ele chega em casa, o pai dele recebe ele com festa. O que Deus tem para a gente é muito maior. Nós precisamos apenas se ligar, que nós somos empoderados, que nós temos o Espírito Santo de Deus, e que Deus tem grandes coisas para nós. Quando esse empoderamento vai chegar na minha e na sua vida? A partir do momento que eu e você nos tornarmos e lutarmos dia após dia, apaixonados por Jesus. Tem dia que a gente acorda, que nem o Jefferson acordou. Você acende a luz e dá glória a Deus. Que luz que Deus me deu. Né? Você toma o leite, você chora. Olha o leite caindo, que lindo. E tal, que você está todo quebrantado. Tem dia, irmão, que você está na sequidão. Você não quer nada. Mas nós vivemos por convicção e não por sentimento. Uma vez um pastor falou, se você ficar 15 minutos orando e sentindo a presença de Deus, Deus vai olhar e vai falar, que legal. E se você não sentir nada e ficar 15 minutos orando também? Será que não vale mais? Afinal de contas, eu não preciso sentir para saber que Ele está ali. Eu sou empoderado, independente do sentimento, independente das circunstâncias. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim nos deu o que nos dá poder, amor e autocontrole. Para nós encerrarmos, Deus nos deu poder para decidir. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia que a coisa mais triste da droga é que tira do homem o poder de decisão. Que é a coisa mais linda que Deus deu. E o poder do pecado faz a mesma coisa. Porque a palavra de Deus diz que eles prometem a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. Ou seja, eu sou vencido por aquele pecado, eu me torno escravo. Porém, Deus nos deu poder para decisão. Deus nos deu poder para amá-lo. Deus nos deu autocontrole para que eu e você possamos decidir, ou como diz o pastor Natalino, decidir. Ele fala com I, decidir. O que eu quero deixar para você é o seguinte, coragem. Decida hoje viver o empoderamento de Deus e um novo tempo de Deus na sua vida. Você crê que Deus tem um novo tempo para você a partir de hoje? Você crê de verdade? Um novo tempo pede novas atitudes. Eu falava com o pessoal no Até Quinta sobre isso. Não dá para eu ir para a faculdade de lancheira. Lancheira é coisa de educação infantil.
Não dá para eu no Fundamental 2 chamar o professor de tia, que os caras vão me zoar. Só na faculdade que tu vai chegar e poder sair da aula a hora que tu quer. E tu ainda se acha grandão, tu fala, vou sair. Cadê o inspetor? Não tem inspetor, eu posso ir embora. Por quê? Porque quando eu era menino, eu fazia, pensava, agia como menino. Agora que eu sou grande, eu tenho coisas de adulto. Você crê num novo tempo de Deus para a sua vida? Você precisa de novas atitudes. Em nome de Jesus. Amém? Pastor? Glória a Deus. Feche teus olhos, querido. Eu creio que Deus falou ao teu coração. E certamente o Senhor quer te empoderar. Ele não nos deu espírito de temor, de covardia, de medo, mas Ele nos deu poder, amor e moderação. E de alguma maneira o Senhor falou ao teu coração, e você que deseja colocar a tua vida diante do Senhor, Senhor, eu creio nessa palavra. Eu creio que o Senhor quer me usar, eu creio que o Senhor quer trabalhar na minha vida, eu creio que o Senhor tem grandes coisas para mim. Não porque eu estou falando ou porque o Adam pregou, mas porque a palavra de Deus nos diz: eis que te dou poder, eis que te dou poder. E o Evangelho de Jesus é poder, poder para todo aquele que nele crê. Você que deseja iniciar essa semana jovem, dizendo: Senhor, eu quero ser cheio do teu poder, eu quero fazer a tua vontade, eu quero ser um empoderado do Senhor. Fique em pé no teu lugar. Eu gostaria de orar contigo, gostaria de apresentar a tua vida. Você está diante do Senhor, feche teus olhos, coloca a tua vida agora diante do Senhor. Senhor, eu quero. Repete comigo: Senhor, eu quero ser cheio de ti, Senhor. Eu quero ser um empoderado do Senhor. Enche a minha vida para que eu seja um instrumento nas tuas mãos, para que eu possa ser uma bênção para aquele que está à minha volta. Enche-me de ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido.